Olá pessoal, algumas pessoas me pediram a receita daquele pão francês que eu fiz e coloquei umas fotos aí no Facebook e o pessoal se interessou, achou que ficou bonitinho. E aí eu pensei, bom, vou passar a receita para fazer o pão francês. A receita é fácil, ela é simples, os ingredientes são poucos, mas tem alguns macetezinhos, algumas coisas que é importante a gente ver como é que faz. Então eu falei, pô, quer saber? Vou fazer um vídeo e aí eu coloco o pessoal, quem sabe ajuda na hora deles fazerem, tá bom? Ah, outra coisa que é importante, essa receita não é minha, é uma receita que eu peguei num youtuber, ele chama Adriano Ribeiro e o canal dele é Amo Pão Caseiro. A receita dele original é com 350 gramas de farinha de trigo, que vai dar mais ou menos, se eu não me engano, 6 pãezinhos com quase 90 gramas cada um. O que eu vou fazer aqui é com 500 gramas de farinha de trigo, que eu adaptei então a receita dele, e vou fazer formatos menores, porque eu faço mini pãezinhos, mas também vou fazer alguns com os 90 gramas ou um pouquinho mais, que seria o pão francês que a gente encontra na padaria normalmente, tá bom? Então vai ser mais ou menos isso que eu vou colocar aqui para vocês, começando com o que a gente chama de esponja. O que é esponja? Na verdade você mistura um pouquinho da farinha de trigo com o fermento biológico, que eu vou usar o fermento biológico em pó, aquele instantâneo, e um pouquinho de água. Isso mexendo vai ficar por 15 minutos descansando e aí vai formar a tal da esponja que depois a gente utiliza com o resto dos ingredientes, tá? Então a primeira coisa é a gente usar uma balancinha. Eu sugiro que vocês usem realmente uma balança e não vai por xícara ou copos, porque dá maior precisão. Isso eu aprendi lá com o Adriano Ribeiro. E uma balança dessa aqui, gente, eu comprei pelo Mercado Livre, R$35, chegou no dia seguinte na minha casa, tá? Então é um investimento muito baixo e que vale a pena se você quer ficar fazendo mais outras receitas de pão. Então a gente vai colocar aqui, eu gosto de fazer também num recipiente à parte, alguns já fazem na tigela em que vai preparar toda a massa, mas eu gosto de fazer à parte. Então eu vou colocar aqui o meu fermento. Tá? O fermento é o sachêzinho de 10 gramas, eu coloco tudo, os 10 gramas, né? E agora eu coloco mais 50 gramas de farinha de trigo. Tá? Então a gente vai aqui até os 60 gramas. Aí, agora eu vou misturar o fermento na farinha. E agora eu adiciono mais ou menos 60 a 70 ml de água à temperatura ambiente. Se você quiser, pode dar uma amornadinha, mas é muito pouco mesmo, depende da temperatura ambiente que você está. Hoje a temperatura aqui está agradável, deve estar mais ou menos uns 21, 22 graus. E então eu não amornei a água, está na temperatura ambiente. Tá? Então eu vou mexer. Aqui vocês vão ver que ela vai ficar uma consistência bem pastosa. Tá? Isso aqui então a gente mexe, dá uma aceleradinha. Pronto, é o suficiente. Agora eu vou tirar o que fica preso na colher, apenas assim, para a gente aproveitar, né, toda a força do fermento. E tá aqui então, o que eu vou fazer agora? Eu vou cobrir isso daqui com um pano e vou deixar por 15 minutos. Esses tempos também, eles variam, tem gente que deixa um pouco mais, 20 minutos, eu tenho feito com 15 minutos e aqui o de hoje eu vou fazer com 15 minutos também, tá? Então, vai ficar descansando e daqui 15 minutos eu mostro para vocês como que fica a esponja para a gente continuar a nossa receita. Bom, passaram 15 minutos, vamos ver aqui então a nossa esponja, como que ela ficou. Olha só, ela cresceu, tem esse formatinho com umas bolhas e que a gente vai adicionar na nossa mistura. O que eu tenho aqui já preparado?
450 gramas de farinha de trigo. Lembra, eram 50 gramas que eu utilizei aqui na esponja, mais 450 para dar os 500 gramas ou meio quilo de farinha de trigo. Eu adicionei também aqui 12 gramas de sal. Para você ter uma ideia, 12 gramas de sal deu essa colher de sopa rasa, tá? Então, se você não tem a balança, uma colher rasa dessa aqui de sopa é o suficiente com sal. E mais 6 gramas de açúcar, que equivale a uma colher de chá também rasa, que vai dar mais ou menos aí os 6 gramas. Eu tenho aqui já separado também 21 gramas de margarina. A margarina não vai agora, ela vai depois da primeira sovada que a gente vai fazer na massa. Mas a gente já deixa ela aqui a temperatura ambiente para se misturar melhor quando for a hora de incorporar a margarina na massa. E eu vou colocar também água gelada. Essa água gelada é importante para que não eleve demais a temperatura da massa. No pão francês é importante que ela não aqueça demais a massa. Então, quanto que vai aqui? Este é um dos detalhes. Olha, normalmente eu coloco 200 ml de água. Vocês estão vendo que está indo no olhômetro, né? Nesse copo, porque eu já tenho mais ou menos acostumado. Mas, na verdade, eu vou perceber na hora que bater a massa, que estiver sovando, o quanto que já é suficiente de água ou não. Cuidado, não coloca muita água de uma vez, porque depois fica complicado de você achar o ponto da massa. Muita água fica difícil de você mexer. E aí depois colocar farinha vai fazer com que a massa fique dura, fique pesada demais. Então você coloca a água devagar para sentir o quanto que é a quantidade correta. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um buraco, vou misturar, né, primeiro a nossa farinha com o sal e o açúcar. Eu abro aqui no meio mais ou menos um buraco, né, ou um espaço, falar mais cientificamente, um espaço central aqui. E agora eu venho então com aquela nossa esponja e vou acrescentar aqui a esponja, tá? Tentando aproveitar o máximo possível, ou seja, raspando bem as bordas aqui para a gente aproveitar. Afinal de contas, aqui está a força de crescimento da nossa massa. Ok? E agora eu vou colocar um pouco, metade disso aqui da água, mais ou menos. Vou misturar aqui na colher esse tanto. E aí, gente, é o seguinte, eu vou acrescentar mais um pouco, vou deixar um tiquinho da água por segurança, para não ter perigo de passar. E aí, você, se tiver uma batedeira planetária, você coloca na batedeira. Se não tiver, vai na mão. Eu já fiz na mão, dá certo, só que você tem que sovar um pouco mais de tempo. Mas aqui eu vou fazer na minha planetária, tá? Então, eu vou colocar esta mistura, a nossa massa que já está se preparando, lá na planetária, aqui. Um detalhe, eu deixei aqui esse copo medidor, porque se você não tiver a balança, eu também uso, quando não tinha, né, a balança, eu usava esse copo medidor. E nesse caso aqui, ele coloca alguns produtos, né? Então aqui, ó, farinha, o peso, e dá bastante próximo, viu? A diferença é muito pequena. Então, se você não tiver uma balança, você pode usar esse copo medidor também. Por que dá diferença? Porque tem umas farinhas que são mais grossas, outras são mais finas, vai depender da sua farinha, mas dá para usar como referência. Então agora eu vou começar aqui a bater.
tá? Isso é importante que você acompanhe. Aqui eu vou começar a bater até ela incorporar, vou em velocidade baixa. Observem que lá no fundo, isso é importante, esses são os detalhezinhos, vai ficando uns farelos, né? Ou uns gruminhos, vamos dizer assim. É aí que a gente vai monitorar se precisa de mais água ou não. A gente deixa ela batendo um pouco assim para ver se ela incorpora e se fica esses gruminhos ou se ficam esses farelinhos. Se permanecer, é sinal que eu preciso de mais água. Ou não, ela já está no ponto. Lembrando que eu ainda vou acrescentar a margarina, portanto, eu não posso deixar ela muito mole aqui, porque depois com a margarina ela vai perder o ponto, tá? Ainda eu estou esperando para ver se precisa de mais água ou não. Ó, já dá para ver lá no fundo que está ficando um pouco desse farelinho. Então significa que eu preciso pôr um pouquinho mais de água. Lembra, eu tinha reservado, vou colocar um pouco mais de água. Só um pouquinho. Você vai ver como que vai mudar isso daqui. Ó, até o barulho da batedeira já muda. Por quê? Porque você percebe que já está incorporando toda a massa, mas ainda cabe um pouco mais de líquido. Então eu vou colocar agora o restante da água que eu tinha aqui. Na verdade, com a experiência, vocês vão perceber o quanto precisa de água ou não, e aí você vai colocar. Mas eu já vou aumentar a velocidade e vou deixar bater 5 minutos desse jeito, tá certo? Bom, gente, 5 minutos, olha só então, observa que lá não tem mais nenhum gruminho, nenhum farelinho e a massa está bem incorporada. Eu vou parar, um silêncio, e agora eu vou acrescentar então a nossa margarina ou manteiga. O pessoal gosta de fazer com manteiga ou banha também, mas eu uso margarina mesmo, que é o mais popular. Eu vou colocar aqui então a margarina. Lembra que ela ficou então a temperatura ambiente, 21 gramas de margarina. Vou dar uma dobradinha aqui, né, para ela ficar melhor incorporada. Muito bem. E agora, aqui um detalhezinho. Eu vou bater na minha planetária 10, 12 minutos mais ou menos. Na mão, você vai ter que sovar com certeza 15 minutos. 15 minutos é o suficiente. Aqui vai de 10 a 12. Eu vou olhando, monitorando como que está o ponto e aí eu mostro para vocês, tá? Então o que que eu vou fazer agora? Vou colocar o gancho lá na massa. De novo eu vou iniciar com a velocidade baixa. Vocês vão perceber que agora ela já vai ficar mais pastosa, vai ficar segurando um pouquinho na lateral da tigela. Olha só. Tá vendo? Eu vou esperar um pouquinho para poder aumentar a velocidade. Ainda não estou marcando aquele tempo que eu falei de 12 minutos, 10 a 12 minutos. Ó, agora que eu percebo que ela incorporou a margarina ou a manteiga, aí eu aumento a velocidade e vai ficar então 10 a 12 minutos. Pessoal, 10 minutos que está batendo. Eu vou dar uma paradinha e vou sentir como que está a massa. O que é esse sentir? Esses são os detalhes. Se ela está ainda muito mole ou quebradiça, na verdade, que a gente fala, ó. Perceba que ainda tem um pouco de
quebrar aqui, né? Mas ela está quase naquilo que eles chamam de ponto de véu, em que você estica a massa e aí você deixa ela quase transparente sem arrebentar, tá? Então eu vou colocar mais aqueles 2 minutos que eu falei, vou deixar bater. E outra coisa, outro detalhe aqui, se você estiver fazendo na mão, aqui olha só, ela já está soltando. O que acontece? No início ia estar tudo preso na minha mão, com certeza. E aí é que está o grande perigo. A pessoa acha que nunca vai soltar da mão e começa a colocar farinha para soltar. E isso acaba com a massa. Não coloca, insista, vai amassando, vai sovando até que ela solte da sua mão e fique nessa consistência. Então eu vou colocar mais 2 minutinhos aqui, 2 mesmo no relógio, e aí ela já vai estar completa a sova. Passados 2 minutos, então, gente, agora eu vou desligar aqui a nossa batedeira. Um pouco ficou preso aqui no gancho, mas olha só, ela solta tranquilamente, tá? E agora o que eu vou fazer? Vou tirar aqui da batedeira, vou dar uma pequena formatada aqui na nossa massa, criando uma bola, e vou cobrir por 15 minutos. Esse é o outro segredinho do pão francês, né? A gente deixa descansando então agora 15 minutos para fazer a primeira modelagem, onde eu vou dividir então as porções do tamanho dos pães que eu quero, para depois fazer um novo período de descanso para depois fazer a última modelagem. Bom, gente, 15 minutos, veja o quanto cresceu. Não cresce muito, claro, foram só 15 minutos, a massa cresce um pouco. Eu vou tirar ela daqui e vou fazer a primeira modelagem, então, como eu falei para vocês. O que eu faço? Eu coloco aqui na nossa mesa, tá certo? E agora eu vou então fazer a minha primeira modelagem. É o seguinte, normalmente essa quantidade de massa eu faço 15 mini pãezinhos de 55 gramas cada um. Como eu quero mostrar para vocês também o pão maior, aquele do tamanho da padaria, então eu vou fazer 10 pãezinhos de 55 gramas e 3 de 90 gramas, tá certo? Então eu vou cortar, passou um pouco ainda, tá aqui 90 gramas, deixo ela aqui reservada, vou cortar mais uma de 90. Agora eu começo a fazer os de 55 gramas. Então aqui vão os meus de 55. Bom, gente, estão aqui então 3 bolinhas com 90 gramas e 10 com 55. Como é que é então essa primeira modelagem? Na mão mesmo aqui a gente abre, né, sem se preocupar muito com o formato, tá? Estica ela na bancada e vem enrolando da frente para trás, tá? Isso aqui então forma a primeira. Todas elas mesmo processo, tá? Sem se preocupar em que ela esteja bonitinha ou não, no formato correto. É a primeira modelagem para dar novamente crescimento. Detalhes, vocês estão vendo, não coloquei farinha na mesa, não precisa, ela não gruda, tá? Bom, pessoal, aqui eu terminei então os de 55 gramas e os últimos 3, que são os maiores, aqueles de 90 gramas. Muito bem, concluída então esta pré-moldagem, ou primeira modelagem,
eu vou cobrir novamente com um pano, né? Aqui, deixa eu colocar esse para cá, tirar a balança, cubro e vai ficar assim, descansando por mais 15 minutos. Aí então eu vou para a modelagem final dos nossos pãezinhos. 15 minutos, daqui 15 minutos eu volto. Bom, gente, passou 15 minutos, então agora nós vamos fazer os modelos definitivos. Como é que eu faço? Vou pegar aqui, veja, tem essa parte que eu fiz o fechamento, eu vou deixar para cima, tá? Agora, com um pouco mais de cuidado, eu vou abrir. E agora, para eu abrir melhor, eu gosto de usar o rolo de macarrão. Não é necessário, mas eu gosto. Então eu faço aqui sem apertar muito, deste jeito, tá? Lembrando que esse aqui é o mini pão, é o menor. E agora eu vou enrolar de novo da frente para trás. Só que agora eu vou observa essa forma que eu estou fazendo, ó, deixando o meio um pouco mais elevado para fazer o formato do pãozinho, tá? Aqui a gente vem, eu capricho aqui no final e agora eu vou dar uma abaulada com a mão, faz conchinha assim, né? E aí você aperta suavemente para fazer o formato do pão. Aqui, então eu vou pegar a parte que fechou, vou pôr aqui para baixo numa assadeira. O pessoal fala para usar uma assadeira baixa, então eu uso essa daqui que é a de pizza. Aliás, se vocês quiserem, depois eu faço também a massa de pizza, que é uma receita minha que eu costumo usar. Eu vou fazer mais um aqui, mini pão. Vamos lá fazer então a amassadinha, formatando o nosso pão e colocando aqui. O detalhe é esse, olha, coloque a mais ou menos um dedo de distância do outro pãozinho, porque aí ele vai grudar um no outro e fica aquele jeito interessante, bonitinho, né, do pão francês. Eu vou fazer isso para todos, vou fazer para os maiores também e depois mostro para vocês como que ficou aqui na assadeira. Bom, pessoal, aqui estão então os nossos pães modelados. Eu coloquei em uma assadeira 9 pãezinhos ou mini pãezinhos de 55 gramas e aqui na outra eu tenho um de 55 e 3 de 90 gramas. O que eu vou fazer agora? Eu vou cobrir e deixar descansar por 1 hora. Exatamente, agora vai ficar 1 hora descansando. Então agora eu vou cobrir e esperar 1 hora para a massa crescer. Bom, gente, os nossos pães estão descansando há 40 minutos, então faltam 20 minutos para completar 1 hora e eles virem para o forno. Eu acabei de acender o forno, coloquei na temperatura máxima. Eu vou deixar na temperatura máxima para ele pré-aquecer. Quando for colocar os pães eu vou baixar um pouquinho, mas para pré-aquecer eu vou deixar assim. E tem um detalhe, eu vou colocar essa assadeira que eu tenho aqui, que é de assadeira de pão ou bolo inglês, com água. Eu coloquei pela metade e vou colocar aqui na grelha mais baixa. Qual o motivo dessa água aqui? O pão francês, para ele ficar com aquela casquinha mais crocante, é interessante que a gente tenha vapor dentro do forno. Então, com essa água, durante esse pré-aquecimento, quando eu for colocar aqui a nossa assadeira com os pães, já vai ter criado um vapor de água aqui dentro do forno para dar então essa crocância da casquinha.
Agora então a gente vai ao grande momento, que é ver como que cresceram os nossos pãezinhos. 1 hora de crescimento, então o que a gente faz? Vai descobrir aqui, veja que cresceram. Lembra que eu falei de deixar o espacinho? Olha lá, agora eles grudaram. Agora é a hora da gente fazer o corte. Eu uso uma lâmina de barbear. Se você aprofundar bastante o corte, vai ficar mais larga aquela abertura do pão francês. Se você deixar mais raso, ele abre menos. Tá? Eu afundo e venho trazendo aqui, inclinada a lâmina. Tá certo? Esse está mais rasinho. E vou fazer esse aqui do lado um pouquinho mais fundo. Eu prefiro fazer um pouquinho mais fundo, mas nunca sai igualzinho, tá? Agora eu vou jogar um pouquinho de água em cima do pãozinho para ele ir para o forno. Se você tiver um borrifador, muito mais interessante. Eu ainda não comprei o meu, então eu faço assim, com a mão, que funciona também sem nenhum problema. Tá? E agora então vamos colocar os nossos pães lá no forno, que já está pré-aquecido, já está com vapor, e vou deixar aí por mais ou menos 30 minutos. É de 25 a 30 minutos. Quando tiver com 15 minutos, eu vou virar, tirar aquela assadeira que está com água para cortar o vapor e deixar até o final. Passados 15 minutos, então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aquela assadeira com a água, então, né, que está com vapor, perceba o vapor, porque agora o final é interessante cortar este vapor. Tá? Então eu tiro e vou virar a nossa assadeira para deixar mais aí uns 10 a 15 minutos e daqui a pouco eu volto com o resultado final. Gente, 30 minutos de forno. Eis que sai os nossos pãezinhos. O que é interessante agora é, para ele esfriar, a gente pega e coloca dentro, ou melhor, em cima de uma grelhazinha que a gente permite a circulação do ar. Então estão aqui os nossos pãezinhos, os mini pães. Agora eu vou pegar então os restantes, né? Ou seja, os grandes e mais um mini pão, e vou fazer o mesmo processo, levar para o forno. Enquanto aquela última fornada está assando, esse daqui que nós já fizemos, eu vou fazer questão de mostrar para vocês. Olha como ele está fofinho, escuta o barulhinho? Com a casquinha. Agora eu vou cortar. Infelizmente o cheiro não dá para passar pelo vídeo. Aqui eu vou colocar uma manteiguinha. Olha só a nossa manteiguinha. Ela vai derreter aos poucos neste pão que acabou de ser feito. Olha a manteiga derretendo. Que beleza! Veja só, tá aqui a nossa manteiga derretidinha. E então, neste momento, é importante fazer uma degustação do nosso pão. Ficou bom. Mas daqui a pouco eu mostro o outro como é que ficou. Até mais. Bom, gente, 25 minutos que eu coloquei a segunda fornada, está pronto. Eu vou tirar aqui então para vocês. Então, o mini pãozinho e o pão maior, esses três aqui, que é o tamanho de padaria, 55 gramas e 90 gramas. Observa que ele solta tranquilamente, eu não untei, não precisa untar a assadeira, que ele solta normalmente. Bom, gente,
Então vocês viram a receita do pão francês que eu adaptei. É uma receita minha com as quantidades, mas lembrando que eu adaptei do Adriano Ribeiro, do canal do YouTube, que é Amo Pão Caseiro. Tem outras tantas, né, que a gente vai alterando e dando a nossa cara. Vocês viram o jeito de fazer, esse é mais meu, porque eu fui adaptando, e você experimenta, faz, que você vai pegando o jeito. Na primeira vez talvez não saia da forma que você queria, mas com certeza vai aprimorando, tá bom? Experimenta e o resultado compartilha comigo para ver se deu certo ou não, tá bom? Espero que tenha valido a pena. E eu quero agradecer o meu cameraman, meu filho Matheus, que está filmando durante todo esse tempo. Valeu, filhão, é isso daí. Um abraço, gente.